Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Jovens que Lembram. Estou muito feliz por você ter chegado até aqui com interesse de estudar um pouco sobre 1844, o juiz investigativo. Nessa série nós vamos estudar o capítulo 2, 7, 8 e 9 do livro de Daniel. Para que tudo seja mais simplificado e bem didático, eu vou me basear em uma obra chamada 1844, escrita por Clifford Goldstein. Só que antes de nós falarmos um pouco sobre a obra dele, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em alguns textos. Primeiro lá em João 14, quando Jesus fala da sua volta. João 14, do versículo 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui Jesus ele fez a promessa da sua vinda, e ele levaria ali, estava falando para os seus discípulos, mas se estende a todos nós, que quando ele voltar, ele vai levar, né, o seu povo. Aqui quando você lê também em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, falando da volta de Jesus, diz assim, ó: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Outro texto sobre a vinda de Jesus está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, onde ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa que talvez você nunca parou para pensar ao ler esses textos é por que Jesus, na vinda dele, ele já leva os seus? Esses textos que a gente leu mostram que quando Jesus vier sobre as nuvens, nós, os salvos, nós teremos um encontro com ele nos ares. E talvez você nunca parou para refletir sobre isso, que se Jesus vem e leva o teu povo, significa que tudo já foi decidido. Então, por isso que eu li esses versos aqui da volta de Jesus, para que você entendesse ou parasse para refletir que antes, quando na volta de Jesus, tudo já está decidido. Então tem que haver um julgamento antes da vinda dele. E esse juízo, o povo adventista já vem pregando sobre ele há muito tempo. E esse juízo se chama juízo investigativo ou juízo pré-advento. Para você entender o porquê que eu vou utilizar esse livro, vou contar um pouquinho sobre ele. Clifford ele estava muito feliz por ter saído das fileiras do ceticismo, do espiritismo, para a luz da mensagem dos três anjos. Com 3 meses de batismo, ele ouviu pela primeira vez de um amigo que um professor adventista dos Estados Unidos não acreditava na doutrina do juízo investigativo. Para ele, naquele momento, pareceu algo irrelevante, porque ele já tinha estudado os gráficos, ele já tinha estudado sobre o assunto de 1844, ele já estava pregando sobre a marca da besta, e aí ele acreditava nos escritos de Ellen White, e se Ellen White defendia isso, para ele estava tranquilo. Em 1981, Clifford teve sua primeira experiência de conviver ali em uma comunidade adventista. E ao chegar naquele local, ele percebeu que o assunto de 1844, do juízo investigativo,
Ele não só fazia um barulho, mas como fazia um estrondo. E era o assunto no café da manhã, era o assunto no almoço, na janta. E ele não entendia por que daquele alvoroço. De uma coisa, Clifford ele tinha certeza: nada abalaria a fé dele. Mas de repente começaram a direcionar perguntas para ele. E as perguntas foram as seguintes: como você encontra o juízo investigativo de 1844 em Daniel 8,14? Como você pode ter certeza de que o princípio de ano é válido? Caso seja válido, por que aplicá-lo aos 2.300 dias? Como você concilia Daniel 8 e 9? Porque não há vínculo gramatical entre a palavra purificado, que é usada pela versão Almeida, em Daniel 8, e a palavra purificado usada em Levítico 17, que tem um radical hebraico diferente. Como você sabe que as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 não são 1.500 dias, em vez de 2.300 dias? Como está traduzido em pelo menos uma versão da Bíblia? Você não vê que o livro de Hebreus coloca Cristo no segundo compartimento do templo, muito antes de 1844? Não foi o antigo Epifânio o pequeno chifre de Daniel 8? Já que estamos falando sobre esse assunto, você sabe o quanto Ellen White realmente plagiou? Naquele momento, Clifford ficou abalado. Ele esperava que as pessoas que estavam com ele naquele momento respondessem essas perguntas, mas ninguém respondia. E aí, depois dessas perguntas, ele diz aqui em seu livro, na página 6, mas eu não escapei, tornei-me um deles. Não acreditava mais no juiz investigativo, simplesmente não conseguia encontrar evidências bíblicas nessa doutrina. E as implicações dessa conclusão me deixaram atordoado. Nunca havia percebido até então o quanto nossa mensagem está ligada ao que aconteceu em 1844. Instantaneamente, minha fé na mensagem adventista ruiu. Questionei a ideia do adventismo como a igreja remanescente. Se o juízo de 1844 não era bíblico, a igreja também não era. Se não pudesse encontrar na Bíblia a doutrina do santuário sem consultar quaisquer escritos de Ellen White, eu faria as malas e voltaria a Israel, onde eu estava morando quando me tornara cristão. A lógica me dizia que se a data de 1844 não fosse bíblica, o adventismo não seria nada mais do que uma seita. Em 1986, gravei uma série de vídeos com o título Simplificando 1844. Pesquisei os trabalhos dos melhores teólogos do adventismo, homens que analisaram a maioria dos argumentos, se não todos, contra a data de 1844. O material é profundo. Estudei esse material e o simplifiquei. Também realizei seminários em igrejas e campais. Este livro é baseado no conteúdo desses vídeos. Foi escrito para apresentar a doutrina do juiz investigativo de 1844 do modo mais simples e claro possível, pois acredito que uma compreensão dessa doutrina seja crucial não apenas para o entendimento do adventismo, mas fundamental para o nosso povo estar preparado para enfrentar a crise que se aproxima. Este é o porquê que eu vou utilizar o livro de 1844 de Clifford, porque ele fez uma pesquisa depois que sua fé foi abalada, em todos os assuntos ali, em todas as perguntas que eram feitas em cima de 1844. E esse material ele se resumiu nesse livro, que é muito didático, e eu quero, junto com você, estudar as profecias do livro de Daniel a respeito do juiz investigativo e te mostrar, te alertar para que você se prepare, porque se já está acontecendo um julgamento no céu, hoje é o dia da salvação. É hoje que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo. E Deus colocou no meu coração essa preocupação de começar a fazer séries em cima de livros que falam a respeito sobre 1844 para realmente preparar o seu povo para os últimos dias. Porque o juiz investigativo, ele é a doutrina que difere o adventismo de todas as igrejas. A igreja adventista do sétimo dia de todas as igrejas. Porque nós temos ali, desde o seu princípio, a pregação que iniciou o juízo de Deus em 1844. Jesus agora não só mais intercessor, mas também agora começou a julgar o teu povo. E esse julgamento é em favor do povo de Deus. E eu convido a você a não desistir de assistir essa série, de junto comigo a estudar essas pesquisas que Clifford ele fez, para que nós possamos crescer junto na fé
e podemos explicar para as pessoas e ter resposta para nós mesmos através desse tema que é o juízo de Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, marque as pessoas aí que você conhece para que elas também estejam a par desse assunto do juízo de Deus que já está acontecendo neste momento no céu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.